lançamento recente da nova temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown voltou a ser alvo de críticas, com parte do público apontando que os seus procedimentos estéticos teriam prejudicado a sua expressividade e, consequentemente, impactado a sua atuação. A atriz não é a primeira e nem a última a gerar esses debates. Nas produções, os artistas choram, mas praticamente não têm expressão nenhuma. E trazendo para o Brasil, quem lembra da Flávia Pavanelli virando meme por não conseguir se expressar enquanto atuava devido à quantidade de botox? Então, será que a procura pela pele perfeita através de procedimentos estéticos estão matando a atuação? Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. E voltando a falar da Millie, que hoje em dia tem 21 anos, a atriz explodiu em Stranger Things com apenas 11 anos de idade. Então é óbvio que ela cresceu sob os olhos do público. Porém, a mudança em seus traços não chamou atenção pelo amadurecimento natural, mas sim pela impressão de que foram mudados através de intervenções estéticas. E essa não foi a primeira vez que Millie foi acusada de exagerar nos procedimentos, mesmo ainda sendo tão nova. Mas antes de continuarmos o vídeo, o que vocês acham de deixar um like? Depois comenta a sua opinião aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Eu também já vou deixando avisado que minha voz tá um pouco instável. Talvez ela comece a falhar em alguns momentos, porque eu ainda tô me recuperando de uma gripe bem pesada. Eu esqueci de falar também que eu tenho outras redes sociais, viu? Se vocês quiserem me seguir, o link vai estar na descrição. Bom, no início desse ano saiu uma manchete chamada "Por que a geração Z, como Millie Bobby Brown, está envelhecendo tão mal?". Esteticistas revelam que clientes na faixa dos 20 anos estão esticando a pele com preenchimentos faciais em excesso. Este artigo foi escrito após a repercussão enorme nas redes sociais deste look aqui. Um cabelo loiro, com franja, um visual mais maduro. Porém, teve uma foto que chamou mais atenção. Essa que tá passando aqui, de Millie, de apenas 21 anos, ao lado de sua irmã mais nova, de 13 anos. Muitos internautas começaram a comentar que, se não conhecessem a atriz, teriam a confundido como a mãe da menina e não pensado que elas eram irmãs. E ela não é a única. Recentemente, também tivemos outra atriz, ainda muito jovem, que passou por rumores parecidos. A Jenna Ortega, de 23 anos, foi alvo de especulações envolvendo possíveis procedimentos faciais e, claro, surgiram uma chuva de críticas. No caso da Millie, a atriz chegou a responder essas críticas dizendo que a galera não conseguiu amadurecer ao mesmo tempo que ela foi passando por essa jornada. O pessoal quer que ela fique congelada no tempo com a mesma aparência da Eleven da temporada 1 de Stranger Things, sendo que ela cresceu e agora é uma mulher. Hi everyone, it's Millie. I want to take a moment to address something that I think is bigger than just me. Something that affects every young woman who grows up under public scrutiny. I think this is very necessary to talk about. I started in the industry when I was 10 years old. I grew up in front of the world, and for some reason, people can't seem to grow up with me. Instead, they act like I'm supposed to stay frozen in time, like I should still look the way I did on Stranger Things Season 1. And because I don't, I'm now a target. I want to talk about some of the articles that have recently released while I'm on my press tour, and some of the writers who are so desperate to tear young women down. One article reads, "Why are Gen Zers like Millie Bobby Brown aging so badly?" Written by Lydia Hawkin. "What has Millie Bobby Brown done to her face?" Written by John Eli. "Millie Bobby Brown mistaken for someone's mum as she guides younger sister Ava through LA." Written by Cassie Carpenter. Another article reads, "Little Britain's Matt Lucas takes savage swipe at Millie Bobby Brown's new mummy makeover look." Written by Bethann Edwards. "Amplifying an insult rather than questioning why a grown man is mocking a young woman's appearance. This isn't journalism. This is bullying." The fact that adult writers are spending their time dissecting my face, my body, my choices is disturbing, and the fact that some of these articles are written by women makes it even worse. We always talk about supporting and uplifting young women, but when it comes down to it, it seems a lot easier to just tear them down for clicks. Disillusioned people can't handle seeing a girl become a woman, on her terms, not their own. I refuse to apologize for growing up. I refuse to make myself smaller to fit the unrealistic expectations
of people who can't handle seeing a girl become a woman. I will not be shamed for how I look, how I dress, or how I present myself. We have become a society where it's so much easier to criticize than it is to pay a compliment. Why is it the knee-jerk reaction to say something horrible rather than just say something nice? If you have a problem with that, I have to wonder, what is it that actually makes you so uncomfortable? Let's do better, not just for me, but for every young girl who deserves to grow up without the fear of being torn apart for simply existing. Thank you. Meses depois, em dezembro, pra Vogue, ela desabafou que esse tipo de comentário a machuca sim, e depois de toda essa confusão, ela chorou por 3 dias seguidos. Aliás, o loiro foi feito para o filme O Estado Elétrico, e o visual das divulgações foi inspirado em alguns ícones dos anos 90, início dos anos 2000, como a Pamela Anderson. Se formos bem sinceros, na verdade, as críticas sobre o visual da atriz vêm bem antes dos procedimentos estéticos. Os looks, as maquiagens mais fortes que Millie usava enquanto ainda era uma adolescente viviam gerando debates nas redes sociais e até em manchetes na mídia. Muitas pessoas comentavam coisas como: haja conforme a sua idade, você ainda tem 15 anos. Na época, ela respondeu isto nos próprios stories dizendo: eu sei que todo mundo na minha última foto quer que eu haja conforme a minha idade, mas sinceramente é o meu Instagram. Se eu quiser postar uma foto que você não gostou, é só deslizar a tela. Já em uma entrevista em 2009, aos 15 anos, ela também respondeu: eu realmente gosto de usar roupas mais justas agora. Sinto que estou me tornando alguém e sou uma mulher. Só quero mostrar isso. Então, em cima da imagem dela, rolava muito um debate sobre adultização, sobre sexualização de menores. Bom, voltando novamente para o mais recente, há pouco tempo chegou a nova temporada de Stranger Things e as mesmas críticas do início de 2025 vieram à tona novamente. A Millie, de 21 anos, foi acusada de parecer mais velha do que a sua idade real devido ao excesso de procedimentos. Só que dessa vez, para alguns espectadores, isso teria atrapalhado a sua performance na série, já que o seu rosto estaria congelado e ela não conseguiu expressar as suas emoções de forma agradável para o público. Gente, o Botox realmente paralisa o nervo do músculo e é meio difícil contrair essa região. Ou seja, franzir a testa, impossível. E isso acaba prejudicando o ator na hora de chorar, de ele expressar raiva e vários sentimentos. Então a leitura da cena, a leitura da emoção do rosto daquele artista fica muito mais complicada para o espectador. Eu particularmente não tenho nada contra procedimentos estéticos, faria alguns inclusive, só que o grande X da questão aqui é outro. A profissão desses atores exige justamente isso, a expressividade. Eles precisam transmitir emoção com o rosto, com o olhar, com microexpressões, para que a cena seja convincente e realmente imersiva. Quando isso se perde, a atuação também acaba perdendo força, né? E dói dizer isso porque muitos dos nossos favoritos estão com a cara congelada no Botox, porém, eu acredito que o essencial é um equilíbrio, sabe? Outra opinião particular minha é porque uma menina de 21 anos tá usando Botox. Ela tem muito colágeno na pele ainda, é novinha, não tem necessidade. A recomendação médica é de 25 a 30 anos, porque é o momento que o colágeno entra em declínio. E agora, uma menina de 20 anos, que ela começou antes, né? Tá toda travada no Botox, é inaceitável pra mim. Cadê esse profissional pra pegar na mão dela e falar: vamos fazer um laser? Vamos fazer um tal outro procedimento? Porque você não tem necessidade ainda, né? Claro, cada caso é um caso, o profissional tem que analisar, mas não podemos deixar de lembrar que em muitos casos o excesso desses produtos acaba envelhecendo em vez de rejuvenescer. Enfim, às vezes o público presta mais atenção no ator, na atriz, e não no lado bom, por exemplo, no que ele mexeu no rosto, o que tá diferente, por que ele tá assim, do que na performance em si, do que na cena, do que na história. Um exemplo disso é o Zac Efron, que inegavelmente foi conhecido como um homem muito, mas muito atraente. Até que em 2021 ele apareceu com uma mandíbula muito mais forte, o lábio
Fábio com uma aparência um pouquinho mais inchada e suposições de que ele teria exagerado nas plásticas e procedimentos estéticos começaram a ficar muito fortes. O ator negou que tenha feito qualquer cirurgia, preenchimento focado apenas na estética, na beleza, e justificou que a mudança de sua aparência veio devido a uma queda. Ele estava correndo de meia dentro de casa, acabou caindo e fraturando essa região. Precisou de tratamento, fisioterapia e os músculos de mastigação começaram a crescer durante esse processo e é por isso que a mandíbula dele ficou com um formato diferente. Porém, muita gente acha que isso é fake e que ele inventou toda essa história para não admitir que fez cirurgia plástica ou algum procedimento que deu errado. E claro, tem as pessoas que acreditam na história dele. Bom, em 2024, ele participou do filme Tudo em Família da Netflix ao lado de Nicole Kidman e ambos acabaram sendo alvo de comentários nas redes sociais sobre a aparência e o suposto excesso de procedimentos estéticos, plásticas. O Zac Efron sofreu as mesmas críticas de sempre, por ter mudado significativamente a sua aparência, enquanto a Nicole recebeu comentários sobre uma possível perda de expressão facial a ponto de muitas pessoas afirmarem que isso era a única coisa que conseguiam notar durante as cenas dos dois. Aliás, relembrando uma história aqui, para vocês verem como o exagero de procedimentos e Zac Efron ainda são tão ligados nas redes sociais, recentemente surgiu uma fake news e muita gente acreditou que ele realmente estava com essa aparência. Diversas imagens começaram a viralizar, mas isso não passa de uma mentira, né, gente? Hoje em dia ele está assim e aparentemente o rosto dele tá melhor, né? Não sei o que vocês acham, tá com a mandíbula menos marcada. Algo que me incomoda de verdade nisso, de procedimentos e produções, é quando é uma história que é no passado. Então, por exemplo, 1800, a pessoa com a faceta nos dentes, todos alinhados perfeitamente, e com aquela boca que claramente não foi feita por Deus, um visual que parece que a pessoa acabou de sair da clínica estética. Pra mim não dá, não é imersivo. Em outros eu relevo, não ligo tanto, porém, gente, nesse tipo de drama histórico, envolvendo a história, o passado, ai, não dá. Agora falando de algo mais sério, não dá para negar que existe uma pressão muito grande, especialmente em cima das mulheres, de não envelhecerem naturalmente. Existe uma expectativa para mulheres comuns no geral, então imagina em cima dessas atrizes que são expostas em todos os ângulos. Isso acaba interferindo até uma valorização profissional, oportunidades de emprego. A discriminação etária afeta muito mais as atrizes. A partir do momento em que elas começam a envelhecer, recebem poucas propostas de papéis importantes, como a protagonista. Ficam mais como as coadjuvantes, a mãe, a tia, enquanto os homens ainda recebem papéis muito importantes de destaque, independentemente da idade. A Demi Moore já falou de forma pública e direta sobre como a indústria de Hollywood trata as mulheres à medida que elas começam a envelhecer, especialmente depois dos 40. E isso fez com que ela se sentisse que não havia lugar ali para ela por um bom tempo. É super normalizado que atrizes que têm a mesma faixa etária ou uma diferença de idade não tão distante interpretarem as mães de atores, sendo que não faz sentido nenhum se a gente trazer a idade deles para a vida real. Um exemplo disso é Star Trek. Em 2009, o Zachary Quinto começou as filmagens e ele tinha 30 anos. A Winona Ryder, que interpretou a sua mãe, tinha 36. Gente, esses são eles nas divulgações, tipo, ok, é uma ficção, tem maquiagem, mas não faz sentido. Então contratasse uma mulher que realmente fazia sentido ser a mãe dele. Até para papel de mãe é difícil as mulheres mais velhas conseguirem, né? Eles querem mulheres que não são tão novas, mas também não são tão velhas para interpretarem as mães. E aí, às vezes, sobra aí uma mãe mais realista, que é mais velha, porém é isso que tem. A Meryl Streep até falou sobre isso lá em 2006. Escutem só as palavras da atriz. Que filmes vocês viram ultimamente com papéis sérios para mulheres de 50 anos como protagonistas? Os papéis que escrevem para mulheres da minha idade geralmente são uma espécie de górgonas ou dragões, ou de alguma forma grotesca. Isso, felizmente, vem gradualmente melhorando, mas ainda não estamos no cenário ideal, sabe? Então, os procedimentos estéticos são meio que uma faca de dois gumes.
eles acabam atrapalhando a atuação, na hora de expressar os sentimentos na cena, porém, isso permite com que as atrizes se mantenham relevantes por mais tempo. É um papo muito cruel, porém é a realidade de hoje em dia, e é por isso que é uma discussão que vai além de apenas vaidade desses atores. E como acabamos de mencionar a diva Meryl, eu acho importante dizer para vocês que existe um movimento com várias atrizes que defendem o envelhecimento mais natural, pelo menos sem botox para não atrapalhar na hora da atuação. A Meryl é uma das adeptas e a Sarah Jessica Parker é outra que causou debates em dizer que não pretende fazer botox porque, como atriz, precisa manter a mobilidade do seu rosto para atuar, especialmente mover as sobrancelhas para expressar emoção. Ela também já falou sobre essa pressão em cima das mulheres, padrões de beleza e deixou claro que sabe que está envelhecendo, que as pessoas estão falando sobre isso, mas vai fazer o quê? Parar de envelhecer não dá. Amy Lou Wood é outra que já declarou que não irá fazer botox porque boa parte da sua carreira depende das expressões faciais. Então, ela diz que não pode começar a congelar a sua cara agora. E aí, gente, o que vocês acham sobre isso? Quando estão assistindo alguma coisa, se incomodam com as expressões ficando cada vez menos aparentes? Ou talvez, às vezes, um excesso de preenchimento na mandíbula, na boca do ator, atriz? Comentem aqui, porque agora eu vou indo nessa e tchau!